Olá, meus amigos do CESFAM, Centro Espírita Sagrada Família. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite para que aqui estivéssemos conversando um pouco sobre Evangelho. Mas antes da nossa conversa, vamos fazer o que é de praxe. Vamos orar. Vamos rogar a Deus a sua proteção, pedir que Ele envolva a nossa terra em fluidos de saúde, de paz, de conforto, que abra o nosso entendimento cada vez mais para a mensagem do seu Filho, nosso irmão Jesus Cristo, e juntos oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que soubermos perdoar àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, para sempre, Senhor. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie na conversa que teremos hoje. Vamos conversar sobre o capítulo 15 do Evangelho, Fora da Caridade não há salvação, com o item 6, que é a carta de Paulo aos Coríntios, aonde Paulo fala dessa caridade que deve morar em nós, dessa caridade que deve estar presente no nosso dia a dia e como ele escreveu aos Coríntios no momento de dificuldade de sua vida. Quando Paulo escreveu esta carta, ele escreveu com o pensamento de levar a paz àquela comunidade, de acabar com as dissensões, de levar a esperança, de reconduzir o pensamento e o comportamento daquela comunidade. E embora cansado, embora adoentado, Paulo em nenhum momento ele demonstra qualquer sinal de fraqueza, qualquer sinal de abatimento, quando ele nos traz e deixa para a posteridade esta carta aos Coríntios, aonde ele fala da excelência do amor, da excelência da caridade. E nós vemos que esta sua carta ela foi tão forte que atravessou a história e que todos hoje, todos conhecem esta fala de Paulo. Alguns transformaram até em música, para nós vermos como o sentimento e a palavra, ela tem força. A palavra escrita de Paulo atravessou o tempo e hoje ela é orientação para todos nós, de todas as religiões. Aonde se fala em caridade, é praticamente impossível não se ouvir falar de Paulo. Quando ele diz para nós, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Sem amor, sem caridade, nada somos. Por isso que a caridade, ela é o amor praticado em sua extensão maior. E nessa carta, Paulo, ele é bem incisivo quando ele diz para nós que se queremos nos modificar, que se queremos realmente servir a Deus e a causa do Cristo, nós precisamos da prática, da ação. Na teoria, nada conseguiremos. Precisamos ir ao campo de trabalho, desenvolvermos as nossas ferramentas, atuarmos como cristão no mundo, da mesma forma que Jesus atuou, da mesma forma que os seus discípulos atuaram e da mesma forma
que os apóstolos que vieram após Jesus atuaram. E nós que nos dizemos enfermeiros do Cristo, precisamos, sim, assumir a nossa responsabilidade de trabalhadores e atuarmos neste campo que é o mundo, fazendo a nossa parte, amenizando as dores, fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Por isso que ele é claro quando ele diz que ainda que ele falasse a língua dos homens, que ele falasse a língua dos anjos, se ele não tiver caridade, se ele não exercer esse amor, nada adianta. Se ele der o seu corpo para ser cremado, se ele der todas as coisas que ele possuir, se ele tiver o dom da profecia, de nada adiantará. Ele será apenas como um sino que retine. Pense, apenas faz barulho, apenas emite sons, mas não acalenta, não conforta, não abraça, não serena a dor na alma do outro. Caridade, caridade, sublime ensinamento do Mestre Jesus sobre a face da terra. Quanto precisamos aprender contigo. Quanto precisamos deixar de lado as nossas desavenças, os nossos preconceitos, as nossas discriminações, para servirmos de maneira ampla e irrestrita a tantos quantos precisem de nós, seja como for. E quando Paulo conversa conosco e diz que a caridade, ela não versa mal, porque é a expressão do amor. O amor não versa mal, não é ciumento, não cria problemas, não separa. E quando nós temos na alma esse prazer de servir, a caridade ela se acende e a caridade não pensa mal. A caridade não separa, não faz discriminação, não é ciumenta, se alegra com a felicidade que chega para o outro. Então, diante desse descortinar que Paulo traz para nós, precisamos começar a pensar: faço de fato a caridade? Como eu atuo hoje, no mundo em que vivo, seguindo os conselhos do Mestre Jesus, quando nos disse: quando fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que o fazeis. Como será que me porto hoje? Estou preparado para servir, para identificar dentro dessa lei de amor, de caridade que Paulo nos traz, para identificar quem são os pequeninos na minha estrada? Estou apto a convidar os pobres e os estropiados para estarem comigo? Estou realmente na condição de compreender a necessidade daquele homem caído na estrada, como o samaritano compreendeu? Observemos, irmãos queridos, que essa carta de Paulo, ela mexe conosco, porque ela diz para nós assim: olha, saia da aparência e viva a realidade. Atue com presteza, com seriedade. Não apenas finja que serve. Porque se fizeres tudo unicamente na aparência, e ainda que deis o teu corpo, que deis as tuas palavras, se o móvel interior não for verdadeiro e não estiver estruturado na real caridade, tudo se perderá.
Porque quando fazemos o bem na aparência, mais cedo ou mais tarde, nós nos deparamos com o móvel da nossa ação. Seja ele o ciúme, seja ele a discriminação, seja lá o que for que nos impulsiona, que não seja real, que não seja leal à caridade, nós vamos nos sentir desnudados. Porque já sabemos que muitas vezes as nossas atitudes, elas desnudam as nossas palavras. Por isso precisamos fazer com que ande par e passo palavras e atitudes. E para a caridade não é diferente. O que é que Paulo nos diz? Que a caridade, ela não julga mal. Ela não é ciumenta. E o que é mais interessante é que no decorrer desta carta, ele diz assim: antes eu pensava como menino, fazia coisas de menino. Depois eu passei a agir como um homem. Vejamos, quando nós não aprendemos ainda direito a lição e nós vamos fazendo as coisas porque alguém nos disse que é bom fazer e nós vamos fazendo, nós vamos agindo sem noção das coisas. Por isso que o Evangelho diz pra gente: amai a Deus, mas saber por que amai. Segui os conselhos dos Espíritos, mas sabei por que se segue esses conselhos. Ou seja, quando nós aprendemos algo, quando alguém nos ensina algo, nós precisamos saber por que nós estamos aprendendo e por que nós estamos fazendo aquilo. Muitos de nós fazemos a caridade porque todas as religiões, elas dizem que é bom servir. O cristão sem obras, não é? Ele não existe. A fé sem obras, ela é morta. Então nós vamos ouvindo muitas coisas. Então nós aprendemos a fazer a caridade e aprendemos que precisamos doar, precisamos colaborar, sim. Mas qual o real sentido? Por que eu sirvo? Por que eu pratico a caridade? Eu pratico porque me ensinaram que eu devo praticar? Porque é bom? Faço porque tem que fazer? Ou eu faço a caridade porque este sentimento ele foi desenvolvido na alma e compreendo que não há nada melhor na vida do que servir, do que fazer o bem ao outro, do que soerguer cada criatura que sofre, por compreender que todos que passam em nossos caminhos precisam receber de nós algo de bom. E todas as coisas boas que fazemos, elas estão escudadas no sentimento de amor e caridade. Então modifica-se os valores, modifica-se a forma de compreendermos e atuarmos no nosso dia a dia. Aí a caridade ela começa a ganhar vida. Ela começa a se encaixar nesta carta de Paulo aos Coríntios. Nós já conseguimos servir sem julgar, porque percebemos que a caridade ela não condena, ela ampara, ela reergue. Então nós não vamos nos encontrarmos na condição daqueles que servem e dizem: mas esta criatura está pedindo para quê? Será que precisa mesmo? Ah, mas uma pessoa dessa, tão forte, podia estar trabalhando e está aí pedindo. Ah, mas essa pessoa não quer nada. Eu é que não dou meu dinheiro para isso.
Eu é que não vou perder meu tempo com uma pessoa que está cheia de vida. O Evangelho diz: serve e passa. Aquela pessoa está cheia de vida aos nossos olhos. Eu tenho uma amiga que ela costuma dizer assim, quando a gente pergunta como é que ela vai, ela diz assim: para uma fotografia eu estou ótima, para uma radiografia eu não sei. Há tanta gente que aos nossos olhos tem saúde, mas que na verdade vivem tantos problemas de saúde que nós não imaginamos. E num só olhar, nós não temos esse poder de escanear o outro e saber o que vai no seu corpo físico. Também não temos esta bola de cristal para sabermos da vida daquela pessoa. O que ela já viveu, o que ela já passou naquela pouca idade. Também desconhecemos os seus traumas, o que lhe vai na alma. Portanto, julgar não combina com aquele que quer servir. Sempre digo que há uma diferença entre analisar e julgar. Quando nós julgamos, nós sentenciamos, nós condenamos, nós criamos um ente de razão, dizendo que estamos certos. Quando nós analisamos, nós vamos vendo as possibilidades, as condições e a nossa forma de nos posicionarmos, ela se modifica. Por isso, temos que ter o cuidado na hora de fazer a caridade. Fugir desse julgamento. Servir primeiro, informar-se depois, nos diz o Evangelho. Termos a condição de desenvolvermos esta caridade material, que dizem é uma das mais fáceis de se fazer, porque todos podem dar o pão, o cobertor, mas ainda assim, sendo a mais fácil, ela traz muitas dificuldades para ser cumprida. Porque quando não entendemos esse sentido que Paulo nos convida, nós ainda damos ao outro, mas não damos aquilo que nós usaríamos. E sempre digo nas campanhas, minha gente, meu povo, se tiver que doar o alimento, doe aquilo que você colocaria na mesa para os seus filhos. Porque na maioria das vezes, nós vamos comprar aquilo que é mais barato. E quando compramos aquilo que é mais barato, nós não pensamos no outro. Porque às vezes compramos um feijão que ele é tão duro que gasta o gás daquele que já tem pouco. Às vezes, vamos comprar aquele arroz, mas aquele arroz, quando se coloca no fogo, o cheiro que sobe não é um cheiro agradável. Experimentemos testar tudo que nós damos ao outro. Essa é a regra que sempre utilizo. Vai dar alguém cumzinho primeiro. Se você conseguir comer, o outro também consegue. Mas se você não conseguir comer, o outro não conseguirá. É por aí. Essa caridade que Paulo se refere é a caridade de se colocar no lugar do outro. E que o capítulo 15 também, ele já abre desta maneira. Citando o ensinamento de Jesus, quando diz: ama teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É dessa maneira que nós precisamos olhar para a caridade, olhar para o ensinamento que Paulo nos traz. Sempre nos colocando no lugar do nosso semelhante. Aí nós saberemos doar o que é bom, doar aquilo que nós utilizaríamos. Não podemos também, porque o outro precisa, nos colocarmos naquela condição de que a fulana está pedindo, como já ouvi.
dizerem: mas fulano pede, vem buscar o farnel, e ainda quer achar uma roupa e um sapato que sirva para ir à festa? Então, meus irmãos, aquele que recebe um farnel, aquele que pede não tem direito também a usufruir de um encontro, de um congraçamento, e não pode desejar também estar apresentável, assim como nós gostamos de chegar apresentáveis nos lugares? Olha como é importante entender o que é fazer a caridade. Não é só dar e ponto, é muito mais. É desenvolver sensibilidade na alma. É ter a compaixão, a misericórdia, a solidariedade. E olhe que estamos aqui falando da caridade material, dessa caridade que às vezes pesa para que nós venhamos a fazer, porque quando os templos estavam abertos, o que era percebido? O pedido dos dirigentes para que se levasse o quilo para formar as cestas básicas para serem doadas. Mas o que acontecia na maioria das vezes? A maioria das pessoas esqueciam de levar. E por que esqueciam? Porque não se colocavam no lugar dessas pessoas. Esqueciam que a fome chega todos os dias, para todos nós. Quando há um compromisso, um comprometimento, quando nós conseguimos vestir a roupa do outro, nós não nos esquecemos de determinadas coisas, porque sabemos que elas são prioridades na nossa vida, como é prioridade na vida do outro. O quanto nós precisamos aprender. Aí volto a dizer o que já falei em tantas outras conversas, que vovozinho Bezerra de Menezes, ele diz que nós vivemos na superfície da caridade, que a assistência social das casas vive também nessa superfície. E nós precisamos nos aprofundar cada vez mais, porque o mundo está aí, a fome está aí, a necessidade gritante a cada dia. E às vezes nós fechamos os nossos ouvidos, os nossos olhos, como está lá escrito no Evangelho, no capítulo que fala da piedade. Quando nos acorda e diz: olha, cuidado, para que você não se torne indiferente. Porque a pior coisa que pode existir a um ser humano, ou acontecer a um ser humano, é ele tornar-se indiferente à causa do seu irmão ou dos seus irmãos. E o Evangelho diz que quando nós nos tornamos indiferentes, é como se nós quiséssemos fugir da nossa realidade, que é de ver o mundo passando pelo que passa. E ele diz que é uma indiferença para que aquela dor ela não chegue a macular a nossa felicidade, a nossa alegria. E que essa indiferença, ela é como a indiferença do Mar Morto. Pensem na indiferença do Mar Morto, que guarda nas suas águas profundas o lodaçal, as águas fétidas, palavras do Evangelho. E nos convida a sair da indiferença. E é o que Paulo faz. Presta atenção. Deixa que o amor te banhe. Deixe que a caridade te vista. Porque nós também precisamos o tempo todo da caridade. Estamos aqui porque a caridade ela nos vestiu. A caridade dos mais altos
que fez com que nós reencarnássemos. A caridade dos mais altos, que nos deu uma família, que nos deu amigos, que nos deu condição de vida. Todos nós estamos aqui neste planeta por obra e graça do amor e da caridade de espíritos maiores, fazendo com que nós possamos compreender que é necessário servir sempre, porque nós também somos servidos. Há a proteção que nós recebemos todos os dias, caridosamente. Deus permitiu que a natureza nos desse o ar que respiramos. Há uma terra em que, se plantando, tudo dá, mesmo que se comercialize. A caridade da terra, ela é plena quando traz para nós os seus frutos, que nos alimenta. Num pedacinho de chão do nosso quintal, até num caqueiro, se nós plantarmos, alguma coisa nasce e nos alimenta. A caridade de Deus para os seus filhos, porque nós não podemos também estender esta caridade para os nossos irmãos, quando Jesus, o nosso irmão maior, veio reforçar em nós esse compromisso, esse dever. E olhe que nós só falamos até agora da caridade material, porque há também essa que Paulo fala, dessa caridade moral, de nós nos ouvirmos, nos ampararmos, de nós derramarmos palavras de luz sobre os nossos irmãos, aprendermos o caminho do consolo, do conforto, para que eles saibam que não estão sozinhos. Ser solidário com quem sofre. Solidariedade significa derramar o sol sobre a dor de alguém, sobre a solidão de alguém. Solidariedade. Ter misericórdia. Trazer, nos diz os ensinamentos, trazer a miséria alheia para o nosso coração. Eis o que quer dizer misericórdia. E por isso que quem é misericordioso tem poder, porque carrega em si a condição de compreender, a condição de perdoar, uma das maiores caridades. Por isso o Evangelho diz, na carta de Paulo, que quem aplica a caridade não versa mal, compreende, ampara e perdoa. Ser solidário, ser misericordioso. Ter compaixão. Tem coisa melhor? Ter compaixão, ser solidário, ter misericórdia do outro. Não há felicidade maior, nos diz o Evangelho, do que levar o amparo a quem precisa. E o Evangelho ainda diz que há uma caridade que ainda é mais complicada e que é importantíssima, que é a caridade de nos tolerarmos. Olha só, tolerância é caridade. Aprender a conviver é caridade. Saber calar é caridade. Quanto temos a aprender, irmãos queridos, para convidarmos os pobres e os estropiados, para fazer a um desses pequeninos e fazer ao Mestre Jesus. Pobres e estropiados, todos aqueles que muitas vezes agem de maneira equivocada e ignoram as leis de Deus,
as leis de amor. Todos aqueles estropiados que pedem atenção, que pedem para serem vistos, muitas vezes ofendendo, ferindo, mas que quando uma voz mais calma, quando um espírito caridoso se aproxima e busca saber o que há, muitas vezes esses irmãos desabam no pranto, porque só queriam ser notados. E nós vamos andando assim, sem essa tolerância, sem essa paciência? Que tipo de cristãos nós somos? Que vivemos a pregar Paulo, que vivemos a pregar Jesus, e na hora em que a vida nos chama à prática da caridade, nós mostramos que estamos despreparados, porque ainda estamos agindo com impulsividade, ainda temos o egoísmo gritante, o orgulho ainda nos sacode as fibras do ser, e nós não queremos levar desaforo para casa, e não conseguimos aplicar a caridade do silêncio, do perdão. Caridade, caridade. Tudo no mundo é caridade. Aprendamos a servir. Nesses dias tão difíceis na face da terra, aprendamos a amar. Saiamos do julgamento, como nos diz Paulo na sua carta, e deixemos que o amor, ele nos vista, que sejamos irmãos uns dos outros, dividindo o pão, chorando junto, promovendo a paz. Porque quem é caridoso promove a paz, promove o entendimento, desarma os nós das complicações nas vidas que lhes cerca. Olha quanta coisa nós podemos fazer quando nós conseguimos aclarar o nosso entendimento para o que é caridade. É uma construção constante de ações benéficas, seja num sorriso, seja num pensamento, numa oração, acima de tudo, vivendo como uma pessoa no mundo. Porque quando nós conhecemos a mensagem do Cristo, nós não somos mais alguém do mundo, nós somos alguém no mundo. Para viver contrariando muitas vezes o que está aí. Como aqueles que seguiram o caminho da caridade contrariaram. Irmã Dulce contrariou? Ah, contrariou. Era a caridade em pessoa. E ela contrariou, porque quando ela foi pedir a caridade, alguém lhe cuspiu, ela disse, opa, esse aqui é meu. Olha só que despreendimento, que humildade e que consciência de que haviam muitas pessoas precisando dela. Esse aqui é meu. Agora, meu irmão, me dê os dos meus necessitados. Quebrou a ofensa ali. Quebrou a malcriação ali do outro. E constrangido ele foi pelo amor a servir. E teve que lidar, sim, o dos seus necessitados. Foi de encontro quando ela mesmo doente, ela dormia numa cadeira de balanço para que chegassem mais doações para ela. Porque se na primeira cama doada ela fosse dormir nesta cama, não receberia mais nenhuma outra. Então, ali naquele momento, ela não quis levar vantagem, como quem serve a Deus não quer levar vantagem. Em nenhum momento e em nada
quer apenas servir, ser uma ponte para o bem passar. Vamos encontrar Madre Teresa de Calcutá contrariando também a tudo que aí está para servir. E quando a criticavam, ela não se importava, porque ela dizia que todo o bem, tudo que era feito, tudo que a vestia, era um compromisso dela e Deus. A ela, a irmã Dulce, não importava o que os homens pudessem dizer ou o julgamento das pessoas. Elas queriam servir. E nós precisamos nos espelhar também nesses exemplos para que não nos preocupemos com o que vão pensar de nós quando nós perdoamos, quando nós amamos, quando nós damos do nosso necessário e não do nosso supérfluo, porque dar do supérfluo é muito fácil. O supérfluo está ali, não nos faz falta. Aprendermos com esses seres valorosos, aprendermos com Francisco de Assis, que deu tudo que tinha, que auxiliava, não só aplicava aos encarnados, mas também ele era generoso, praticava a caridade com toda a natureza. Porque não pensemos, meus irmãos, que estamos aqui para praticar a caridade unicamente aos encarnados. Precisamos também servir a natureza. Precisamos alargar a nossa visão de que temos que cuidar bem, que doar o melhor a tudo que nos cerca. E a natureza precisa da nossa proteção, precisa do nosso cuidado. Uma plantinha sequer que tenhamos em casa precisa receber a nossa caridade, a nossa ajuda, o nosso amparo. Um bichinho que nós tenhamos em casa precisa do respeito, do cuidado e da nossa caridade. Porque Emmanuel já nos disse que os animais, eles são os nossos irmãos em escala menor e nós temos obrigações para com eles, sim, de não maltratá-los, de cuidar de cada um, promovendo o seu bem-estar. A caridade, ela deve estar presente em todos os ângulos da nossa existência para que o mundo seja um mundo melhor. O que estamos vendo hoje no nosso planeta? Por que estamos sofrendo tanto? Por que há uma desigualdade tão gritante? Porque muitos estão entre quatro paredes, sem ter do que se alimentar. Porque não há um pensamento uníssono para servir. E aqueles que estão servindo com grande luta. Aqueles que já conseguiram perceber o valor da caridade, aí estão, entregando-se a cada dia a bondade de Deus, as orações, para que não deixe faltar, seja o pão, a caridade material, seja o verbo, o sentimento para a caridade moral, para que cheguem cartas, músicas, palavras àqueles que estão necessitando. Oh, meu povo! Às vezes uma mensagem, quando chega para alguém, transforma uma vida, leva esperança, leva conforto, leva solidariedade. Imaginemos quantas coisas nós podemos fazer quando nós entendermos a força contida nas palavras de Paulo de Tarso, quando ele nos convoca a servir, a ter fé, a ter esperança e a ter caridade. E quando ele diz que dessas três, a caridade ela é a mais forte, porque a caridade impulsiona, a caridade se movimenta. E nós diríamos ainda
que nós precisamos de fato ter fé, para que esta fé ela alimente as nossas esperanças. E essas esperanças alimentadas, elas nos impulsionem para o campo de trabalho. Todos nós, habitantes do planeta Terra, se desejarmos fazer o bem, nós fazemos, através de pensamentos, palavras e atos. E o Evangelho, ele nos diz que todos, sejam artistas, escritores, cada um em sua profissão, pode fazer a caridade, porque as profissões não existem apenas para que nós ganhemos um salário no fim do mês e asseguremos a nossa aposentadoria para depois desfrutarmos em viagens. Não, em realizando sonhos, não. As profissões também existem para que nós possamos diminuir as desigualdades sociais, porque através da nossa profissão, em horas vagas, nós podemos ensinar, sabe, aquelas pessoas que não alisaram o banco da ciência, como a minha mãezinha dizia, mas que aprenderam com a vida. E aprenderam com a vida porque encontraram almas caridosas que se prontificaram a ensiná-las, a promover conhecimento, educação na vida do outro. Isto também é fazer a caridade. Ela não se resume apenas no pão, apenas numa cesta básica, que nós damos ainda fazendo muita alegação, que ainda damos com muita dificuldade. Não. A caridade está também em promover alegrias na alma das pessoas. Para muita gente, um presente é uma caridade incomensurável. Um aniversário que nós fazemos para alguém é uma festa, porque muitas vezes aquela criatura viveu uma vida toda e nunca teve um aniversário sequer. Portanto, paremos de, na nossa pequenez, dizermos: a caridade eu já estou fazendo. Fulano ainda quer isso? Já está nessa necessidade, como já ouvi dizer. Ah, mas já estamos dando isto na época de Natal? Já estamos dando o farnel, ainda quer presente para dar ao filho? Qual o pecado? Qual o mal de fazer a caridade levando uma alegria para uma criança? Não damos alegrias aos nossos filhos, às vezes alegrias até que trazem prejuízo? Porque não podemos ser caridosos e fazer a festa na alma de alguém. O dia que nós entendermos plenamente o que é fazer a caridade, dentro desta lição que Paulo traz para nós, nós vamos diminuir as necessidades no planeta, porque um amigo saberá pensar no outro. Um amigo saberá beneficiar o outro naquilo que lhe falta e beneficiar o desconhecido. Pois é, hoje causa-se espanto se um amigo der algo de valor a outro amigo. Se um amigo presentear um amigo com algo que não seja, que seja caro. Se uma pessoa presentear a um desconhecido, a um necessitado com uma coisa que seja cara, haveremos maldosamente de logo dizer: ah, mas aí tem algum interesse. O que é que vem em troca? Não, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Não estamos acostumados a ajudar. Não estamos acostumados a servir. Não estamos acostumados a praticar a caridade. E costumamos carimbar a caridade e a necessidade. É o outro estar em andrajos, tendo que nos pedir. Aí vem o Evangelho e diz: veja como é que você serve.
Porque há caridades que são feitas que o outro só aceita porque não tem outro caminho. Se outro caminho tivesse, não aceitaria. E nesta hora em que aceita, a alma chora. E o rosto, ao invés de ir ao céu, bendizendo o nome que socorreu, se curva para o solo e derrama lágrimas. Porque é uma ajuda que vem, que humilha, que diminui, que apequena o outro. Então precisamos aprender a fazer as coisas de uma maneira correta, de uma maneira mais digna, de uma maneira mais justa, de uma maneira que não nos traga cobrança e arrependimento depois. Já imaginou? Todos nós teremos que prestar contas um dia. E o Evangelho ele é categórico quando ele diz, olha, presta bem atenção às pessoas que te cercam e àqueles que te pedem alguma coisa. Porque, muitas vezes, aqueles a quem negas algo foi em outra existência alguém caro para você e que hoje reencarna por conta da lei de causa e efeito numa condição diferenciada e mais distante, mas que a bondade de Deus muitas vezes conduz à tua porta para que, de alguma sorte, você possa socorrer aquele que por ora passa por uma provação na face da terra. Então, meus irmãos, precisamos aprender a servir, precisamos aprender a fazer a caridade. Precisamos entender que muitas vezes Jesus nos convoca às lides de trabalho de maneiras surpreendentes. Por isso sempre digo, Deus, meus filhinhos, costuma se apresentar para nós de várias maneiras. Aprendamos a enxergar. Por isso ele nos diz, quando fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que o fazeis. E está lá, não é? Deixe cuidado, porque muitas vezes haverão aqueles que nos pedirão de beber, nos pedirão de comer, nos pedirão de vestir e nos pedirão para serem visitados, tanto os que estão na prisão como estão doentes. E entendamos que muitas vezes, sempre digo, há aqueles que têm sede de justiça, fome de amor. Há aqueles que precisam vestir-se de bons conselhos e pensamentos, visitados pela palavra de perdão, de entendimento. Há aqueles que estão na prisão, no cárcere mental e precisam ser libertados. E nós atentemos para isso. Cada criatura que se apresenta à nossa frente nos pede alguma coisa. Seja quem for, observemos. Todos nos pedem alguma coisa, como nós também pedimos alguma coisa de alguém. Vivemos num mundo de necessidades. Ninguém sozinho se locupleta. Nós nos necessitamos. Estamos no barco da vida, precisando singrar este mar, que ora está bravio. Então aprendamos a ser, aprendamos a servir, aprendamos a caminhar com o Evangelho do Mestre Jesus, agora e para sempre em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que o amor do Cristo nos ilumine e que Paulo, na sua mensagem, more constantemente em nossas lembranças. E nós fechamos dizendo novamente: ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Que Deus nos abençoe agora e para todo o sempre. Paz
em todos os corações.